Vamos hoje, gente, entrar novamente junto da cabeça de uma personagem que já conhecemos muito bem e conhecer as novas emoções que estão junto com alegria, tristeza, nojinho, medo e raiva. E aí, agora você já tem uma noção de qual é a nossa discussão? Mas antes de entrarmos mais a fundo nessa aventura dentro da mente humana, já se inscreve no canal, deixa aquele like bacana. Ah, e não esquece de ativar o sininho de notificação para você não perder mais nada. Divertidamente 2 chegou aos cinemas dia 20 de junho. E sim, muita gente estava esperando esse filme porque tinha toda aquela questão de quais seriam as novas emoções que estariam entrando junto com a alegria e companhia. Qual seria as novas situações em que Riley acabaria se metendo por causa desses sentimentos que eram novo para a garota. Já faz algum tempo que lançou o primeiro Divertidamente, gente. E no primeiro filme, nós acompanhamos a questão da alegria, contando que ela fazia parte da Riley, que ela surgiu junto com a Riley quando ela nasceu, e depois, com o tempo, foram surgindo os outros sentimentos, que é a tristeza, a raiva, o nojinho e o medo. Então a gente acompanha nesse primeiro filme essa questão de que a Riley está saindo dessa transição, vamos dizendo, de criança, tá? E começando a entrar em uma nova fase. Então, os sentimentos estavam começando a se desenvolver de outra forma, de uma forma um pouco mais avançada. Nós vemos que a alegria sempre faz de tudo para manter a Riley feliz, porém nós temos a tristeza, que é um sentimento importante, só que a alegria não enxerga isso no começo. Então nós vamos ver esse desenvolvimento desse primeiro filme, a questão dessa situação em que a alegria percebe que sim, a tristeza é importante. Cada sentimento tem sim uma utilização, tem sim uma situação importante em que ele vai se colocar. É basicamente isso. Anos depois, nós iremos acompanhar novamente a Riley, só que dessa vez ela está entrando literalmente na adolescência. Então é aquela questão da puberdade, aquela questão de que o adolescente acha que pode tudo, que nada para ele é impossível, não seguir regras dos pais, responder aos pais. Então é outra questão. Novamente nós vamos ver a Riley crescendo, se desenvolvendo e surgindo então novos sentimentos que irão ter que se adequar junto com os antigos sentimentos. Sinceramente, gente, essa nova fase de Divertidamente é algo extremamente magnífico, porque nós acompanhamos a Riley naquele primeiro momento como, vamos dizer assim, saindo daquela questão bem realmente infantil, daquela parte ser muito criança, dos 5 anos, entende? Entrando para aquela idade dos 8 a 10 anos, 8 a 11 anos, que ainda é meio que uma criança, mas indo para a questão da adolescência, sendo um pré-adolescente, então lidando com situações de que ela deixa a cidade dela, em que ela está morando, para morar em uma nova cidade. Então tudo para ela era novo. Então os sentimentos teriam de lidar com isso e teriam de se adequar a essa nova situação. E o segundo filme de Divertidamente vai ser exatamente isso. Nós vamos ver novamente a Riley passar por situações, porém de um modo em que ela não irá ficar nula, sem ter exatamente um sentimento, como foi o caso do que acontece no primeiro, gente. Ah, Nathalie, mas o primeiro ela ainda tem os sentimentos na mente dela, a raiva, nojinho, medo. Sim, gente, mas a gente vê aquela questão de que eles não sabem como lidar e que precisam da alegria e a tristeza para complementar essa situação. E neste novo filme, nós iremos ser apresentados para os novos sentimentos, que é a ansiedade, o tédio, a vergonha e a inveja. Existiam outros sentimentos que eles queriam estar colocando, mas eles
viram que não eram adequados para aquela nova situação da Riley. Então nós vemos esse novo grupo de sentimentos entrarem juntos. E tudo começa justamente com a questão da mudança do painel, que não é uma questão, não é um spoiler, porque a gente entende isso no final do primeiro filme, que ele tem uma mudança novamente, justamente porque a Riley está entrando na puberdade. E eles teriam de sim se adaptar novos sentimentos com antigos sentimentos. Sinceramente, gente, no meu ponto de vista, o segundo continuou com a mesma base do primeiro. Nós temos sentimentos surgindo, evoluindo e não se entendendo com outros sentimentos, e toda aquela questão de dificuldade que a Riley acaba passando por causa desse tumulto, dessa confusão, desse turbilhão dos sentimentos que acontecem dentro da cabeça dela. Nathalie, mas é um filme na questão de falando sobre sentimentos, não tem como fazer muita diferença. Sim, eu sei, gente, vocês devem estar questionando, falando sobre isso. Sim, realmente, não é muito possível você trabalhar um filme em relação a sentimentos, vamos dizer assim, dentro da cabeça de uma pessoa, fazendo uma mudança drástica demais no roteiro. Então isso é uma coisa, na verdade, positiva no meu ponto de vista. Continuou sendo realmente uma coisa boa, voltando, seguindo aquela linha do que é Divertidamente, que não saia de um contexto de que, meu Deus, o segundo filme ficou horrível. Então eu acho que isso tornou ainda o filme maravilhoso. E é claro, a questão de um sentimento, de uma situação que muitas pessoas ainda não conseguem lidar e trabalhar: a ansiedade. Eu acho que com o surgimento da ansiedade veio à tona uma questão que muitas vezes não é discutido. Esse fato de que cada geração que está surgindo começa a lidar com a ansiedade cada vez mais cedo. Principalmente o adolescente. Na fase, na verdade, o surgimento da ansiedade depende muito da pessoa. E o que acontece com a Riley é justamente isso, essa questão de que ela está na adolescência e existem novamente novos horizontes, novas mudanças na vida dela, e a ansiedade acaba tomando conta da vida dela, da situação em que ela vive. Isso não é um spoiler, gente, porque a gente vê isso no trailer. E eu acho que a maioria das pessoas já viu a cena de uma crise de ansiedade, que é um ponto que eu quero, nesse ponto que eu quero chegar com vocês. Porque o modo como eles trabalharam com essa situação da ansiedade é maravilhoso. Porque quando a ansiedade toma conta da gente, a gente não consegue dormir, a gente não consegue se concentrar, vem milhões de turbilhões de pensamentos na nossa mente que muitas vezes a gente não consegue organizar e acaba deixando de lado os outros sentimentos. A alegria perde o controle, a tristeza não consegue também ajudar a alegria. A gente vê aquela questão de que os antigos sentimentos acabam ficando de lado, que é uma situação bem cômica, é um pequeno spoiler, que a tristeza vira e fala: nós viramos sentimentos reprimidos. E é justamente isso que muitas vezes acontece quando a pessoa tem uma crise de ansiedade. Ela toma conta de tudo e não conseguimos expressar outros sentimentos. Ela não deixa a gente dormir, a gente fica com insônia, a gente tem aquela questão de um ataque de pânico, porque a gente não consegue respirar. E eu acho que a cena em que mostram a Riley tendo um ataque de ansiedade é maravilhoso. Gente, isso sim torna ainda o filme mais rico, na minha opinião. Então, apesar de, como eu disse, continuar naquela mesma linha de desenvolvimento do que foi o primeiro Divertidamente, o filme ainda é maravilhoso. No meu ponto de vista, eu não acho que seja um filme voltado muito para crianças pequenas, justamente porque nós estamos trabalhando os sentimentos um pouco mais desenvolvidos, entende? Como a ansiedade fala para a alegria: desculpa, alegria. A Riley precisa de sentimentos mais sofisticados, mais desenvolvidos. Então, no meu ponto de vista, uma criança não entenderia esse filme. Apesar de sim ter situações cômicas, situações divertidas e engraçadas, mas é um filme que não é para uma criança muito
pequena, tá? Nesse sentido. Então, isso que eu acho, justamente pelo fato de trabalhar um sentimento bem complicado. Porém, uma coisa assim que me desanimou um pouco em Divertidamente 2 é o fato de que nós não tivemos muito um desenvolvimento dos outros sentimentos novos, né, gente? A gente tem, tudo bem, certos momentos em que o tédio acaba tomando controle, dando aquela questão do abismo, do sarcasmo, mas assim, eu queria mais nesse sentido dos outros sentimentos, não que tenha ficado ruim. Como eu disse, é maravilhoso toda a situação e desenvolvimento que eles demonstraram da ansiedade, mas eu queria ter visto mais sobre os outros sentimentos, que seria mais interessante ainda, tornaria ainda muito mais rico o filme do que ele já é. Então, assim, analisando para mim de 0 a 5, sim, eu vou dar 5, tá? Pro filme, apesar de algumas questões que me incomodaram, eu gostei, isso é uma coisa minha, eu gostei de Divertidamente, vale muito a pena todo o trabalho que eles fizeram e aquela questão do personagem estar se desenvolvendo, passando por situações novas e surgindo novos sentimentos. Se você ainda não assistiu, dá uma chance. Um detalhe, gente, tem uma cena extra nesse filme, então é bom vocês ficarem até o final quando os letreiros surgirem. Então dá uma chance e tirem as conclusões de vocês. É o que eu posso dizer. Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui, mas antes de finalizar, eu vou deixar aquela perguntinha básica que eu sempre deixo no final do vídeo. Se você já assistiu Divertidamente 2, o que você achou de toda a situação, de tudo o desenvolvimento da cidade, ou vocês acham que faltou alguma coisa? Comenta aqui embaixo, ou me manda uma mensagem no meu Face, no meu Twitter, no meu e-mail, no meu Instagram. Todas as minhas redes vão estar aqui embaixo. Já aproveita, já me segue lá no meu Instagram, que as postagens são diferentes do que eu faço aqui. Se você gostou desse vídeo, então já se inscreve no canal. É só apertar esse botãozinho vermelho que tá aqui embaixo. E se você não deixou o like no começo do vídeo, deixe agora. Eu espero que vocês tenham gostado. Beijos, pessoal, e até a próxima!